Olá a todos, olá a todas. Eu sou Lucas Gazzarini e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto relacionado a transtornos envolvidos com substâncias, dando um foco a substâncias estimulantes, como é o caso da nicotina. Quando a gente pensa em substâncias psicoestimulantes, a gente está falando daquelas que conseguem aumentar a atividade neuronal, ou seja, aumentar a excitabilidade dos neurônios por exercerem mecanismos excitatórios. Em geral, essas substâncias têm um uso popular até como drogas de performance, ou seja, drogas utilizadas para melhorar o desempenho, em especial em atividades intelectuais, mas também em atividades físicas. Por causar uma estimulação mental, essas drogas, em geral, reduzem o sono e o cansaço, aumentam a atenção e por isso elas têm esse uso como droga de performance. Hoje, em especial, eu vou comentar um pouquinho sobre 4 categorias. Três delas são substâncias lícitas, como é o caso da nicotina, que está presente no tabaco, a cafeína, que é bastante usada, né, de forma bem aceita, as anfetaminas, que têm um uso inclusive terapêutico em algumas situações, e a cocaína e o crack, né, que são na verdade formas relacionadas, drogas diferentes, mas com a mesma substância, que têm essencialmente um caráter ilícito. Retomando a via de recompensa, que eu já comentei na aula anterior, a gente precisa lembrar que a dopamina é o principal neurotransmissor envolvido com a sensação de prazer. No caso das drogas estimulantes, elas têm um potencial muito importante em ativar a área tegmentar ventral, que é justamente a região do cérebro que produz dopamina para liberar em regiões envolvidas com o controle do prazer, como o núcleo accumbens. A gente tem também essa dopamina sendo liberada no córtex pré-frontal, que tem uma importância muito grande para controle de atenção. Por isso, drogas estimulantes geram um componente de prazer muito grande, além de uma melhora ou um foco atencional muito mais potente. Por isso, elas são usadas nessas situações em que você tem interesse em melhorar aspectos intelectuais, cognitivos, para executar uma função. Falando da primeira droga, que é a nicotina, derivada do tabaco, que é uma planta, ela é uma droga lícita, assim como o álcool, ela é culturalmente aceita e ela é usada de várias formas diferentes. O tabaco fumado é a forma mais usual, né, que é consumido como cigarro, mas a gente tem o uso do tabaco como charuto, como cachimbo, no rapé. Hoje em dia a gente tem vaporizadores, narguile, várias formas de consumo da nicotina em produtos diferentes, inclusive. Além da nicotina, que pode gerar consequências, e eu já vou comentar, a gente tem, frente ao uso do tabaco queimado, né, em combustão, a produção de compostos muito tóxicos, como é o caso do alcatrão, que é relacionado a grande parte das consequências do tabagismo, como danos pulmonares, risco aumentado de câncer e assim por diante. A gente tem alguns efeitos agudos da nicotina, que são efeitos reforçadores ou efeitos que geram prazer e intenção de uso da substância uma nova vez. E também a gente tem consequências crônicas associadas ao desenvolvimento de dependência, sintomas de abstinência, que podem acontecer com o uso repetido da droga. A gente tem também impactos na gestação, assim como o álcool, o tabagismo durante a gestação pode ser associado a um risco maior de abortos e malformações fetais. Quanto aos efeitos agudos da nicotina, a gente tem vários desses efeitos com caráter reforçador, ou seja, são efeitos buscados pela pessoa que usa e associados a um prazer ou a uma melhora de desempenho. Então, esses efeitos reforçadores, em geral, levam a pessoa a ter uma intenção de repetir o uso da droga.
Os principais efeitos reforçadores da nicotina incluem uma melhora, né, um aumento da atenção, que é um aumento muito rápido e transitório, ele passa rápido também, e uma redução do cansaço. Então, em geral, o uso da nicotina aumenta a disposição. Por isso, muitas vezes, a pessoa tabagista acaba pegando o costume, por exemplo, de fumar logo que acorda, como uma forma de aumentar a disposição para o dia a dia. A gente tem outros efeitos, como relaxamento muscular, alívio da ansiedade e tédio. Esses dois efeitos juntos, eles geram uma sensação de bem-estar, uma saciedade com redução da fome. Por isso é comum pessoas que começam a fumar possam ter uma perda de peso, inclusive. E um efeito agudo que não é reforçador é a náusea, que é muito comum com os primeiros usos do tabaco. E geralmente, por a pessoa experimentar uma náusea que pode ser muito grande, esse pode ser um fator protetor para que a pessoa não utilize a droga novamente. Mas um problema é que, com o uso repetido, essa náusea se reduz, então a pessoa acaba não tendo esse fator protetor conforme ela utiliza o tabaco com uma frequência maior. Cronicamente, o tabaco e o consumo da nicotina, em especial fumado, é associado a várias consequências bastante complicadas. A gente tem uma ativação crônica de vias do estresse no nosso organismo. Então, um recrutamento, em especial, do chamado eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, com liberação no sangue de adrenalina e corticoides, que são hormônios associados à sensação de estresse. Por conta desse recrutamento dessa via, a gente pode ter efeitos de hipertensão, risco aumentado de infarto, aumento do colesterol, um risco muito grande de trombose. Isso é importante, inclusive, porque aumenta muito as chances de um acidente vascular encefálico ou AVE. E talvez o principal problema associado ao uso crônico, que seja mais famoso, é o caso das doenças pulmonares, que incluem enfisema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica e também um risco aumentado de câncer no pulmão, justamente pela deposição de alcatrão e outras substâncias tóxicas frente ao cigarro, né, a fumaça do tabaco fumado. Passando para a cafeína, ela é uma substância que muitas vezes nem é vista como uma droga, justamente porque ela está muito difundida em alimentos, ela tem um aspecto cultural e social muito aceito, e de fato ela não muito facilmente gera dependência, não é muito comum, mas ela gera uma série de efeitos agudos e até tóxicos que podem ser associados a um consumo abusivo. Então, em geral, a cafeína é utilizada para melhorar a atenção, reduzir o cansaço, ou seja, melhorar a disposição como um todo. Por isso, ela também é vista como uma substância de performance, uma droga de performance. E ela é bastante usada no meio acadêmico, em situações em que você precisa de uma melhor função intelectual. A gente pensa automaticamente no café como bebida associada à cafeína. Mas além do café, a gente tem chás com alto teor de cafeína, refrigerantes gaseificados também. No caso do Mato Grosso do Sul, a gente tem a erva mate, então tereré ou chimarrão com grande quantidade de cafeína e até alguns outros alimentos, como o chocolate, podem ter quantidades interessantes de cafeína. Frente ao uso agudo da substância, em especial em doses muito grandes, a gente pode ter alguns efeitos tóxicos surgindo, que em geral são efeitos que não são desejados e nem idealmente associados ao consumo da cafeína. Todo mundo que já tomou muito café para estudar para uma prova ou para um concurso já percebeu alguns desses sintomas, como tremores, ansiedade muito grande, insônia, gastrite, diarreia, hipertensão e até taquicardia, que é um aumento da frequência cardíaca. Além disso, embora a cafeína não necessariamente gere uma dependência clássica,
é bastante comum pessoas que usam cafeína com frequência sentirem sintomas de abstinência quando você não utiliza produtos com cafeína. Em geral, o principal sintoma de abstinência é a dor de cabeça, que é bastante comum em quem esqueceu de tomar café, alguma coisa assim. A gente tem, talvez com um risco muito maior, as substâncias anfetamínicas e derivados. Então, entre elas, eu chamo atenção para as anfetaminas propriamente ditas, que incluem a lisdexanfetamina, que é utilizada para tratamento do TDAH, mas também a metanfetamina, que é uma droga ilícita. Tem o êxtase, que é o MDMA, que é visto essencialmente como uma droga ilícita associada ao consumo em festas, e o metilfenidato, que é a Ritalina, que também é usada para controle do TDAH. Essas substâncias geram uma euforia muito grande e uma redução na fadiga, com agitação e insônia frente ao uso agudo. Por isso, elas são substâncias bastante utilizadas em contexto de festa, em situações em que você precisa ter um vigor físico maior, mas também em situações em que você precisa ter um vigor intelectual. Por isso, a gente tem o uso abusivo, mesmo do metilfenidato, que é usado para o TDAH, como uma forma de potencializar a atenção e melhorar uma rotina de estudos. Quando você usa anfetaminas, você tem alguns efeitos tardios, depois que o efeito principal passa. Então, é comum a geração de muita ansiedade, depressão e letargia, que seria uma redução no vigor físico e na capacidade atencional. Frente ao uso crônico ou situações de intoxicação com essas anfetaminas, é possível desenvolver quadros de hipertensão e infarto, que são causas comuns de morte frente à overdose, dislipidemias, que são alterações no conteúdo de lipídios, né, incluindo aumento de colesterol no sangue, hipertermia, que seria um aumento de temperatura corporal, que pode ser bastante complicada. Isso acontece em especial no caso do uso de anfetaminas e o êxtase, e até chegar a um quadro de convulsão por um excesso de excitação do sistema nervoso e até morte. Algumas dessas substâncias, como eu disse, têm uso terapêutico, em especial para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas esse uso tem que ser feito com cautela, mesmo nesses casos, já que efeitos indesejados podem surgir. Além disso, tem um uso abusivo muito claro, né? Principalmente o caso do êxtase, da metanfetamina e de outras anfetaminas que podem ser usadas, inclusive, no sentido de trabalho. A gente tem aquelas bolinhas ou rebite que são usadas por motoristas para se manter acordado por mais tempo. E elas são anfetaminas, então isso reforça o potencial abusivo. Vale ressaltar que essas substâncias têm um uso muito comum como droga de performance, então é bastante comum o abuso em ambiente escolar, acadêmico, justamente para se tentar melhorar a atenção de formas, enfim, medicamentosas. Por fim, eu vou comentar um pouquinho da cocaína, que pode ser consumida de formas diferentes. A gente tem o pó, que é comumente chamado de cocaína, mas a mesma substância, a cocaína, pode estar presente em outra forma, que é quando ela é consumida como pedra, e daí a gente chama de crack. Tanto o crack quanto o pó têm a mesma substância química, que é a cocaína, mas são apresentadas em formas diferentes que podem ter até um consumo por vias diferentes. A cocaína em pó é essencialmente inalada, enquanto a pedra de crack é fumada. E por conta da pedra de crack ser fumada e você ter uma inalação em partículas menores, o efeito do crack é muito mais rápido do que o efeito da cocaína. A gente tem como principais efeitos agudos uma euforia, agitação e uma sensação de prazer que é muito intensa. Então, esse é o principal componente relacionado à intenção de uso novamente da substância, até porque esse efeito de prazer é muito rápido e passa muito rápido. Então, existe uma necessidade de repetir o uso logo depois.
Frente ao uso agudo dessa substância, você pode ter alguns efeitos tardios, como depressão e fadiga, que acabam também aumentando o risco de um novo uso da substância para tentar atingir de novo um estado de euforia e prazer. Frente à intoxicação, você pode ter efeitos como tremores, convulsão, hipertermia, aumento da pressão arterial, inclusive com risco aumentado de acidente vascular encefálico, que é o AVE, e aumento da pressão intracraniana, e um risco aumentado de infarto, que costuma ser uma causa de morte frente a uma sobredose da cocaína. Como conclusão, é importante vocês lembrarem que essas substâncias psicoestimulantes são usadas principalmente para melhorar a disposição e aumentar o rendimento. Por isso, esse uso como droga de performance. Obviamente, elas trazem impactos emocionais e cognitivos que são piores quando o uso é repetido, né? Quando existe uma dependência a essas substâncias. Os principais efeitos agudos incluem melhora de atenção e capacidade de memória. Por isso, além do uso como droga de performance, essas substâncias também, algumas delas, né, também têm uso para controle de sintomas do TDAH. E a gente tem a possibilidade de alterar motivação, em especial frente ao desenvolvimento de dependência, já que, frente ao uso repetido da droga, todo componente e esforço motivacional do usuário pode passar para a obtenção e uso da substância, deixando outras atividades diárias de lado. O potencial abusivo desses psicoestimulantes é muito alto, justamente porque eles recrutam diretamente a via de recompensa, que é modulada pela dopamina, e entre os principais riscos, a gente tem um aumento de ansiedade, que pode inclusive reduzir a performance intelectual, e também riscos cardiovasculares, que são os maiores responsáveis pelas mortes associadas ao consumo abusivo dessas substâncias. Em ambiente escolar, ambiente acadêmico, é muito comum o abuso dessas substâncias, mesmo as que são lícitas, como a cafeína e a nicotina. Então, é importante ficar de olho também, já que elas podem interferir de forma negativa, no rendimento escolar. Eu trouxe algumas referências que eu utilizei para elaborar essa aula e eu gostaria de agradecer vocês pela atenção.